Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sejam bem-vindos ao canal Resistência Apologética. Meu nome é Marcos Lopes, seja muito bem-vindo. No dia de hoje estaremos abordando o tema sobre Agostinho e o maniqueísmo. É um assunto que às vezes sempre volta à tona na internet, mas de uma maneira deturpada. Vamos ver da maneira correta, da maneira como realmente aconteceu os fatos, ok? Bem, o que seria então o maniqueísmo? O maniqueísmo é uma filosofia religiosa postulada por um profeta persa que tinha o nome de Maniqueu, ou como era conhecido, Manes. Por isso que vem o nome da sua seita, maniqueísmo. Ok? Ele viveu de 216 a 276. Ele foi decapitado e esfolado em 273 por seguidores do zoroastrismo, que detestavam Mani, ok? Então, bem antes de Agostinho de Hipona, o cristão, o bispo conhecido da igreja cristã, ter contato com esta seita, ele já havia morrido. Bem, essa seita ela consiste numa concepção de mundo fundamentada em uma dualidade básica entre opostos inconciliáveis, como luz e trevas, bem e o mal, Deus e o demônio. A matéria era mais má, do que bem, Eles detestavam o corpo humano. E o espírito para eles era algo bom, Então é mais ou menos uma espécie de gnosticismo, O maniqueísmo, ele se espalhou ali na África, na Alexandria, depois foi para a Itália, províncias da África, chegando até achando resquícios ali na própria China, Então, eles usavam palavras cristãs, tanto é que o profeta Mani, ele se intitulou o Outro Consolador, assim como Allan Kardec se intitulou o outro Consolador, que Jesus havia anunciado. Então, Mani, ele também se dizia, olha, eu sou o outro Consolador que Jesus falou que viria, certo? Então, enquanto esteve seduzido por essa seita, Agostinho de Hipona, embora que ele não participou exclusivamente, sendo ministro dessa seita, sendo um oficial, ele simplesmente foi seduzido pelas declarações dessa seita. Então, isso aconteceu mais ou menos entre os 19 a 28 anos de idade do bispo de Hipona. Assim, como teve uma explicação fácil sobre a origem dos males, e uma desculpa para os pecados, pois todo mal também eram os pecados, devia ter um princípio no mal, as trevas, que atingiriam as pessoas por meio dos demônios. Então, nós vemos aqui que os maniqueístas afirmavam que resolveram o problema da natureza e a origem do problema do mal, certo? Então, nós vemos que isso não é verdade, porque Agostinho foi para um debate com eles, e os refutou, ok? Gostaria de apresentar aqui um livro que não existe, pelo menos até agora, o ano 2024, em língua portuguesa, O Mestiço Agostinho, de uma pessoa extremamente respeitada, um historiador, Justo Gonzalez, que é respeitado, inclusive, por muitos apologistas do Brasil e dos Estados Unidos, certo? Ele diz aqui, nas variadas páginas deste maravilhoso livro, algumas coisas interessantes. Ele diz, por exemplo, na página 84, que Agostinho abandonou totalmente o maniqueísmo. Não que ele voltasse depois, mais tarde, para o maniqueísmo. Ele abandonou completamente. Tá? E também na página 85 desse livro nós vemos mais uma vez ele dizendo que Agostinho abandonou o maniqueísmo por questões de entendimento cristãos da Bíblia Sagrada. Na página 86, nós vemos aqui que existe um tratado, As Duas Almas, que Agostinho refuta os maniqueus. Na página 87 desse livro, em inglês, que você poderá comprar pela Amazon e conferir, ok? Agostinho refuta novamente essa seita.
E Agostinho refuta essa seita novamente. Tá? Em 395, ele faz um outro tratado chamado Contra Adiamentus, onde refuta as aparentes contradições da Bíblia e as acusações dos maniqueus. Em 401, em Genesis to the Letter, uma obra, em 401 ele refuta mais uma vez os maniqueus. Tá? Em 388, existe na Free Will, né, sobre o livre-arbítrio, que ele também refuta os maniqueus. É interessante que o livre-arbítrio, bastante usado por apologistas brasileiros, na verdade eles não sabem, alguns deles, de que esse livro foi feito para refutar, na verdade, os maniqueus, tá bom? E, na verdade, Agostinho está falando da liberdade do homem, e não exclusivamente do livre-arbítrio libertário, como querem ensinar os sinergistas atuais. Em 393, ele escreveu também uma outra epístola contra os maniqueus. E depois, Agostinho diz o livro aqui que ele refutou os donatistas e os pelagianos. Tá? Então, realmente, Agostinho foi um grande doutor da igreja, onde refutou variados pensamentos errôneos. Bem, o interessante é que na página 38 deste livro aqui, né, no inglês, nós vemos aqui que o autor Justo Gonzalez, ele diz que eventualmente, em grande parte, graças aos esforços e os escritos de Agostinho, o maniqueísmo desapareceu do norte da África. Então, na verdade, houve uma extinção desta seita através das penas de Agostinho. Um outro livro também, Nos Passos de Santo Agostinho, o Encontro da Razão e da Fé, em português. Tá? Este livro aqui eu adquiri aqui nos Estados Unidos, tá bom? Escrito por um católico chamado Paulo Gabriel Batista de Mello, que é PhD, certo? Ele escreveu diversos livros e artigos científicos, fundador da Academia de Formação da Aeronáutica. Depois ele voltou para o Brasil, em Pernambuco, certo? Autor e pesquisador de indigenismo na América do Sul. Há 30 anos, autor de mais de 90 livros e artigos científicos. Ele diz aqui nesse livro, Nos Passos de Santo Agostinho, o Encontro da Razão e da Fé, ele mostra algumas coisas interessantes, né? Na página 26, por exemplo, está escrito sobre o maniqueísmo, tá? Ele diz o seguinte: relata o santo de Hipona, se referindo a Santo Agostinho, que das muitas mentiras do maniqueísmo, melhor teria sido adorar o sol, ao menos ele era verdadeiro. Pois esta seita também, e para sua frustração, não encontrara a verdade, e chama as verdades maniqueístas de falsidade, que pelos olhos do corpo enganam a alma. Uma conclusão tão fria quanto fria era sua sensibilidade para as coisas de Deus. Os maniqueus afirmavam como pode haver um Deus se existe o mal sobre a terra, mas ele postula algo que deixa atônico o melhor dos teólogos. O mal nada mais era que a privação do bem, dizia Agostinho de Hipona. Na página 36, nós vemos também mais algumas declarações, certo? Eu fiz algumas anotações aqui, mas diz o seguinte: a busca pela verdade foi o que levou Santo Agostinho a buscar na filosofia, no maniqueísmo e nos prazeres do mundo as respostas às suas angústias, mas também foi o que levou a se encontrar com Deus na pessoa de Santo Ambrósio. E nessa busca só finalizou o seu encontro com Deus, afirma Santo Agostinho. Eu perdera a confiança de encontrar a verdade. De tanto procurar a verdade, ela já começava a achar que não seria possível encontrá-la, motivo pela qual não abandonei
o maniqueísmo, mesmo que ele não me desse as respostas. Ou seja, na altura que ele estava envolvido com o maniqueísmo, ele não largou, mesmo não encontrando respostas para tudo na sua vida. Mas na página 37 diz: mas quando Santo Agostinho interrogava sua mãe sobre as suas súplicas a Deus por ele, nesta altura já não era mais maniqueu, mas também não era católico, certo? Então ele acabou largando tudo e depois, né, por uma pregação de Santo Ambrósio, né, um santo ministro da palavra de Deus, ele conseguiu encontrar a Cristo. Algo curioso neste livro fala sobre como era difícil ter livros na sua época, na época de Santo Agostinho. Né? Era uma coisa muito difícil. Por exemplo, diz aqui na página 41: no tempo de Agostinho não havia os livros como hoje, já que foram inventados por Gutenberg entre 1439 e 1440. E todos que queriam ler e ter acesso ao conhecimento eram obrigados a pagar caro para escribas, ou seja, copistas, que depois de receber iam a grandes bibliotecas como as de Alexandria e copiavam o livro pedido durante anos e depois entregavam ao cliente. Livros eram caros e pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Em sua maioria eram padres e monges, até reis eram analfabetos. Olha que coisa interessante. Então, Santo Agostinho viveu numa época difícil de acesso ao conhecimento e mesmo assim deixou obras fantásticas, onde refutou os opositores da fé cristã. Mas, diz mais um pouco aqui na página 45, né, fala sobre a ideia de Deus e a luta entre o bem e o mal. Tem aqui uma grande exposição. Relata Agostinho sobre o problema do mal, que os maniqueus falavam do mal cheios de malícia. E diz Agostinho: esforçavam-me por compreender a tese que ouvira professar, de que o livre-arbítrio da vontade é a causa do mal que fazemos, e de que teu reto juízo é a causa do mal que padecemos. Então, os maniqueus criam no livre-arbítrio, certo? Na página 46 mostra que antes de ele ter um encontro com Cristo, ele acreditava na astrologia, entendeu? Mas que depois ele rompe com o pensamento astrológico por ser enganações, que os ímpios têm delírios, né? Muito interessante. E depois ele fala aqui na página 50 sobre quando que começou a entrar a filosofia nos pais da igreja. Nos deixa transparecer o santo doutor que a filosofia começa a ganhar importância com a patrística, da qual Santo Ambrósio já estudava os filósofos gregos e compartilhava com Agostinho. O santo africano buscava a verdade e a filosofia, o ajudou na busca. Favorecida pelos sermões de Santo Ambrósio, a igreja inaugurava a filosofia, que até hoje é um estudo obrigatório para os seminaristas que serão ordenados padres. Fazem 3 anos de teologia e 4 anos de filosofia, pois a filosofia nos ajuda a entender o pensamento do homem e refletir com o mesmo a história da humanidade e um Deus que caminha conosco desde a criação do homem e da mulher. Então fala sobre a igreja e a importância da filosofia. É lógico que com muito cuidado, né? A Bíblia interpreta a Bíblia, né? Bem, diz aqui na página 61 que o mundo que ele vivia era um mundo perigoso, tá? Era um mundo cheio de heresias, não era, tá? O tempo em que viveu Agostinho era difícil pelas heresias que assolavam o mundo, dentre elas o arianismo que assolava o mundo, né? E nós vemos, então, terminando aqui o livro, na página 106, que no período que nasce Agostinho, o papa da época era Libério, que é exilado, e a seita do arianismo se espalhava. Um tempo difícil, onde surgem seitas de toda parte e sorte para se chocar com a fé cristã. Podemos perceber que Agostinho vivia um período de muitas turbulências, não somente pelo fim do Império Romano, como também pela riqueza
de um clero feito por grandes pensadores como Jerônimo e Ambrósio. Bem, resumindo então, senhores e senhoras, nós temos aqui, então, nas penas desses historiadores, e principalmente Justo Gonzalez, que Agostinho de Hipona foi que ajudou a exterminar com muitos movimentos heréticos no norte da África, em consequência nas regiões ali da Europa. Foi um grande mestre e que, embora seja depreciado, seja distorcida a sua imagem nos nossos dias, a grande verdade é que o grande mestre, o pastor Agostinho, é dos nossos. Ele era protestante, mesmo com seus erros, com algumas interpretações que nós damos um certo desconto para ele, porque afinal de contas viveu numa era muito distante da nossa, e livros era uma coisa difícil de ter, tinha que se pagar muito. Mas ele se esforçou e deixou uma grande biblioteca. Que possamos nos espelhar em Agostinho, no estudo da palavra de Deus, e que possamos crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, até a próxima. Deus abençoe. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!